A seguir, Jornal das 6. Boa noite, hoje 4 de abril e começa agora mais uma edição do Jornal das 6. Os ônibus da Medianeira Transportes Urbanos circularam normalmente hoje. Havia a possibilidade de paralisação dos funcionários, o que não ocorreu. A categoria pede reajuste salarial. No final da tarde de ontem, o Tribunal Regional do Trabalho concedeu liminar favorável à Medianeira, que determina percentual mínimo de 70% de circulação de ônibus nos horários de maior movimento da população, ou seja, começo e final da manhã, também início e final da tarde. Nos demais horários, o percentual deve ser de 30%. Além disso, o TRT determinou multa de R$ 5.000 ao dia se ocorrer paralisação, cujo dinheiro deve ser revertido em favor da APAE de Ijuí. O diretor da Medianeira Transportes, Marcos Sacol, disse que ontem à noite fez reunião com os funcionários. Cerca de 35% dos trabalhadores participaram. Sacol confirma a proposta de 8,5% de aumento salarial a ser pago na folha de março, que vai ser quitada neste mês. Já o montante de aumento retroativo a novembro do ano passado, data base da negociação salarial, a proposta é pagar assim que a Prefeitura Ijuiense conceder o reajuste das tarifas do transporte público. Na última sexta-feira, a direção da Medianeira entregou para o Executivo Ijuiense o pedido de cálculo para reajuste de tarifas. O presidente do Banrisul nega a possibilidade de privatização do banco. Confira a reportagem da RCT-TV. O lucro líquido do banco no ano passado foi de 659,7 milhões de reais. O número é 14% menor que o registrado em 2015. A crise econômica refletiu nesse desempenho negativo. A carteira de créditos do Banrisul teve uma redução de 5%. A pessoa física tivemos um crescimento positivo de 9% em relação a 15%, e tivemos quase 20% na pessoa jurídica, isso na carteira comercial. Na carteira de desenvolvimento nós tivemos um decréscimo de 29% em função dos investimentos que não tiveram, os empresários não estão investindo, então estão pagando as prestações do estoque da carteira. No crédito rural também não teve crescimento no investimento. Mas se considerada somente a atividade do banco, o crescimento é de 30%. O patrimônio líquido atingiu 6,4 bilhões ao final de 2016, um aumento de 3,8% em um ano. Os ativos totais tiveram um saldo de 69 bilhões. Os indicadores para seguros, previdência e capitalização, cartão de crédito e operações por canais digitais também são positivos. O presidente do Banrisul negou a possibilidade de privatização do banco. Não está no nosso radar, não está no time e não está no time do governo também. Então, neste governo, eu tenho certeza, por o que ele diz e confio, não tem o que se falar sobre esse assunto. Tá, então... A doença de Crohn é uma síndrome pouco conhecida, que provoca sofrimentos para os pacientes. A doença causa, entre outros sintomas, dor e diarreia, e é difícil de ser diagnosticada. São 3 comprimidos após o almoço todos os dias. Tem também as restrições alimentares e uma cirurgia para retirada de parte do intestino. Écio já aprendeu a conviver com a doença de Crohn. Mas nem sempre foi assim. Há 19 anos, quando descobriu o problema, só pensava no pior. Nunca tinha ouvido falar sobre a doença de Crohn, nenhum familiar meu, não tinha ideia do que era, do que se passava. Então eu tive medo de ser algo muito grave, de ser um câncer ou de não conseguir me tratar. A troca de informações entre pacientes nas redes sociais é importante para encontrar força e vencer os desafios de quem é refém do próprio sistema digestivo. É fundamental, sabe? Porque um ajuda o outro, né? Porque tem dias que um está mais desanimado, está mais triste, um está passando mal, né? E aí um outro dá força. E então a gente troca ideias mesmo, assim, sobre o que está acontecendo, que tipo de alimento que está comendo, que
que pode ter causado aquilo, o que pode evitar. A doença de Crohn não tem cura e não existe um exame específico para identificar. O paciente precisa fazer uma série de procedimentos para que o médico chegue ao diagnóstico. Na verdade, é uma doença que ela tem sintomas que são sintomas semelhantes a várias outras doenças. Os principais sintomas são dor abdominal e diarreia. É uma doença que, às vezes, ela diminui muito a qualidade de vida do paciente. Mas quando a gente consegue um tratamento adequado, muitas vezes a gente consegue deixar o paciente um tempo bem, em remissão, como se ele não tivesse a doença, né? Mas é uma doença que não tem cura, é uma doença que tem tratamento. A ocupação dos espaços urbanos para a produção de alimentos é uma tendência mundial. De acordo com uma pesquisa, 20% dos alimentos produzidos no mundo têm origem na agricultura urbana. Esta é a sacada do Edinho. Eu comecei com a menta e hortelã e a salsa, porque eu achava que você comprava um ramo, você acaba desperdiçando muito dela, que murcha, vai para o lixo, morre, do que você ter ela fresquinha, tirar, utilizar só o que você quer. Então aqui a maior parte do que eu tenho aqui são ervas para tempero ou folhagens para chá, né? Agora que está vindo aí pimentão, o tomate que foi, voltou e agora está vindo de novo, gengibre, tem beterraba. Este é o pátio da Neiva. Eu tenho acerola, que eu plantei por causa da quantidade de vitamina C. Tenho um limoeiro, porque limão, a gente usa limão para suco, para tempero, para tudo. Tenho um pé de romã, mas que não deu frutas ainda. Tá? E além disso, eu tenho então os chás, eu tenho o boldo, eu tenho o capim-cidró, pro feijão e tenho louro. Para conservar a minha tradição italiana, em primeiro lugar, o radicchio. Tem um pezinho dele que está indo para a semente. Tenho rúcula, alface, a couve. Depois eu tenho manjerona, manjericão, sálvia, alecrim. Agora, nesse momento, eu tenho um pé de pepino, tá, que eu já estou colhendo. E este é o topo do prédio ocupado pela comunidade Utopia e Luta, bem no centro de Porto Alegre. Num primeiro momento, lá atrás, quando a gente inaugurou a horta hidropônica, nós éramos a primeira horta hidropônica num terraço aqui no Brasil, que se saiba na América toda. Hoje já estão trabalhando mais isso. Qualquer hoje construção, ela já está prevendo. Quando tu vê uma moradia, tu tem que prever essa área. Da área do lazer, e temos direito, né? É necessário o lazer, o entretenimento, a cultura, como a saúde, como a educação. E dentro disso tudo está a nossa qualidade de vida, que vem através de uma alimentação, porque tu é exatamente o que tu, né, ingere. As hortas do Utopia e Luta, da Neiva e do Edinho fazem parte de um movimento recente, mas cada vez maior, de ocupação dos espaços urbanos para a produção de alimentos. A agricultura urbana se caracteriza, que eles chamam de agricultura urbana e periurbana, se caracteriza por isso, pela produção nos espaços urbanos, né, que podem ser terrenos baldios, podem ser quintais de casa, podem ser vasos, podem ser qualquer possibilidade, né, dentro dos recursos disponíveis no meio urbano. E aí nós trabalhamos com resíduos produzidos no meio urbano, com a água, né, que pode ser reutilizada no meio urbano para atender essa demanda. Esse tipo de horta tu pode ter dentro do centro da cidade, num prédio como o nosso, como também tu pode ter numa área de serviço menor, tu tem como ter as tuas plantinhas, os teus temperos, tu tem como ter num pátio maior, num terreno maior, na periferia, se não hidropônica, a agricultura na terra mesmo, mas a importância que é hoje esses espaços verdes cada vez mais se multiplicarem. O que se caracteriza quando se fala em agricultura urbana? Que é de respeitar, né, toda a diversidade de pessoas que podem cultivar. Nem todos são de origem rural, muito embora tenha muita gente que é da origem rural. São pessoas que não têm nenhuma relação com a agricultura, mas sentem a necessidade e passam a integrar esse processo. Então, essa pluralidade que está contemplada dentro da agricultura urbana. As conexões plurais entre o urbano e o mundo rural muitas vezes começam com as histórias de vida dos cidadãos.
em primeiro lugar, é uma homenagem ao meu pai, que amava a terra. E o meu pai tinha uma horta, viveu no interior, como pequeno agricultor por muitos anos. Depois se mudou para uma cidadezinha, Casca, e a horta dele era visitada por agrônomos. Era invejável, porque ele tinha uma horta onde tinha de tudo, e com um cuidado técnico que talvez muito técnico agrícola não tivesse. Então, assim, a hortinha acho que é um pouco uma homenagem ao meu pai. E a gente, evidentemente, carrega esse gosto pela vida toda. Outras iniciativas nascem de um novo jeito de ver a cidade, como este espaço mantido pela Comuna do Arvoredo, com a participação ativa das mulheres do Coletiva Cidades Germináveis. Encravadas no centro histórico da capital, as casas têm todos os metros e recipientes disponíveis destinados à produção de alimentos. Já o pátio das casas, formado pela encosta do que se chamava antigamente Morro da Formiga, vai ganhando mais e mais patamares cultiváveis com a construção de contenções no terreno íngreme. Neles, a ideia é aproveitar a vocação da encosta e criar algo parecido como uma agrofloresta. Já tinha o abacateiro, as pitangueiras e goiabeiras já tinha. Já tinha essa ameixa, as taiobas, algumas já tinha, algumas espécies já estavam aqui. A gente plantou quase todo o resto das plantas alimentares, assim, as bananeiras, as cúrcumas ou açafrão da terra, as jussara, bananinha do mato, as taiobas, inhames. Tem várias dessas plantas que quem semeou foram os passarinhos, assim. Tem várias que a gente já viu, né? Segue nascendo muitas mudas de cerejeira, que é a que já tem aqui, de pitangueira. Mas o que a gente fez aqui foi ir escolhendo quais iriam permanecer, assim, e permitindo que elas viessem, né? O que acontece muito em outros espaços é que as pessoas vão tirando, vão limpando o terreno, assim, e vão tirando essas espécies, né? Essa aqui é a composteira, que a gente composta de 90 a 120 quilos de resíduo orgânico por semana. A gente usa as folhas secas do pátio, às vezes a gente pega serragem ou coleta na rua também para dar conta, né, desse resíduo fresco que a gente produz e vai intercalando. Assim, é um esquema bem simples de composteira, né, de compostagem de resíduo, que é a matéria seca, o carbono e o nitrogênio com o resíduo que a gente produz aqui, que é os restos de fruta, né, o resto da comida. Além de continuar, então, gerindo, né, as coisas possíveis, né, os resíduos, né, os insumos, entre aspas, que existem no meio rural, também a diversidade. Ampliar a agrobiodiversidade nesses espaços também é super importante. Então, claro, com uma preocupação de produzir alimento, né, voltado para uma segurança alimentar e uma nutricional também, ampliar isso. Eu acho que seria bem interessante também ainda é uma ideia, assim, né, mas de ter mais hortas abertas dentro do espaço público, né? Não só para a gente, mas também para as pessoas que estão vivendo na rua e tudo mais, né? Imagina se nessa praça atrás desse casarão que é a Praça do Arvoredo, né, tivesse ali também hortaliças e tudo mais, que também ajudaria na alimentação das pessoas de rua. Já tem vários históricos no mundo inteiro, desde Cuba, Colômbia, Bolívia, próprio Brasil, né, de espaço de ampliação da variabilidade de alimento disponível para as pessoas no meio urbano. Também a variabilidade de plantas, que também podem ser importantes para diversificar a dieta alimentar das pessoas que vivem no meio urbano. Uma das apostas da coletiva Cidades Germináveis é a disseminação das punks, as plantas alimentícias não convencionais, como a azedinha, a capuchinha, o cará do ar e a erva gorda. A gente fez ano passado a festa da colheita da Aura Pronovis, porque ela subiu, foi até o terceiro andar da casa e a gente teve que fazer um mutirão para colher e consumir. As dinâmicas de trocas e a criação de novas relações entre os cidadãos são estimuladas também pelas iniciativas individuais.
nos bairros, né, que são mais casinhas, os vizinhos todos se conhecem e tudo mais, eles normalmente têm uma cultura de trocar muda, de observar o jardim do outro, né, e pedir mudinha e coisa e tal. Então, eu acho que a horta também traz, sim, essa relação dentro de um espaço urbano. Por exemplo, a gente está no centro de Porto Alegre, por exemplo, esses pimentões aqui, que tem umas 8 mudas aqui, eu vou distribuir essas mudas e dar algumas dessas mudas para colegas, assim, né? Eu gosto de mostrar a minha hortinha. E na época, por exemplo, que o limão está muito carregado, então, assim, eu distribuo com os vizinhos que não tem limoeiro. E a alface, teve uma época, assim, agora verão tem muito pouco, que teve bastante. Então, assim, eu também passei para as vizinhas. O fortalecimento das iniciativas de agricultura urbana pode, de fato, mudar a cara das cidades. Quando entra aqui, parece que está em outra, assim, chegou em outro lugar, saiu, né, da cidade, porque ela traz uma coisa de um conforto térmico que é bem perceptível, né? O silêncio também é outro, assim, a gente escuta muito menos o barulho da rua, escuta mais os passarinhos, né, a bicharada que tem por aí. O aumento da área verde, traduzida por esses pequenos espaços, também melhora a qualidade de vida das pessoas, né? A questão de gestão de recursos, né? Existem regiões, por exemplo, salvo engano, na Colômbia, né, onde existe uma precipitação muito baixa e nas regiões de agricultura urbana, o maior retenção de água, né, em algumas nascentes em função dessa cultivo dessas áreas próximas a arroios, né, em função disso. Então, além de tu estar gerando a produção de alimentos, tu está modificando ambientalmente aquele entorno da cidade, né, onde vivem as pessoas. É isso que é legal, incentivar cada vez mais as pessoas a pensarem nisso. O que é pensar nisso? Pensar verde. Por quê? Fora todo o poder da fotossíntese que essas plantinhas nos dão em limpar esse oxigênio tão poluído, ainda mais aqui onde estamos, que é um dos metros quadrados mais poluídos da cidade, em função da combustão dos ônibus e tudo mais. E eu acho que é vital, é primordial, outros prédios, outros condomínios pensarem assim, a gente tem que pensar verde, de cinza não dá mais, cinza é a morte certa.